Sempre soube que meus pais priorizavam minha irmã, enquanto eu ficava em segundo plano. Desde cedo, tive que trabalhar, entregar quase todo o meu salário em casa e ainda ouvir que nunca seria nada. Mas o que eles nunca imaginaram é que um dia eu teria coragem de dizer basta. No dia de ação de graças, reuni todas as minhas forças para dar uma notícia que poderia mudar tudo, e foi nesse momento que a máscara deles caiu de vez. A partir dali, minha vida tomou um rumo que ninguém esperava. Fui rejeitada, humilhada e, anos depois, atacada de uma forma cruel, mas também encontrei minha redenção. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me entendo por gente, a balança dentro de casa nunca foi equilibrada. Eu cresci vendo meus pais dedicarem à minha irmã tudo o que tinham de melhor: carinho, atenção, paciência. Para ela, havia sorrisos e palavras suaves; para mim, ordens, cobranças e a constante sensação de não ser suficiente. Se ela quisesse um presente, meus pais se desdobravam para comprar. Se eu pedisse algo, sempre vinha a resposta seca: você não precisa disso agora. Aos poucos, fui aprendendo a aceitar que, no coração deles, eu não ocupava o mesmo espaço que minha irmã. Quando completei 15 anos, a situação ficou ainda mais clara. Enquanto minha irmã continuava saindo com as amigas, sem nenhuma obrigação além da escola, eu fui empurrada para o mercado de trabalho. Consegui meu primeiro emprego em uma pequena loja de roupas, e a cada mês, quase todo o meu salário era entregue em casa para ajudar nas contas. Era como se fosse minha obrigação manter tudo funcionando. Minha irmã, por outro lado, gastava finais de semana em shoppings, cafés e festas, enquanto eu contava moedas para conseguir comprar uma simples blusa para mim. Essa desigualdade me consumia em silêncio. Eu sorria quando precisava, mas no fundo doía ver que, não importava o quanto eu me esforçasse, nunca era suficiente para ganhar a mesma consideração que minha irmã recebia sem mover um dedo. O tempo foi passando, e aquela sensação de estar sempre em segundo plano se tornou parte de quem eu era. Foi nesse cenário que conheci meu namorado. Ele me ofereceu algo que eu jamais tinha sentido dentro da minha própria casa: acolhimento. Com ele, eu não precisava disputar atenção ou provar meu valor. Pela primeira vez, alguém me enxergava de verdade, e não apenas como alguém disponível para resolver problemas. Aos 18 anos, nossa relação deu um passo inesperado: descobri que estava grávida. Apesar do susto inicial, dentro de mim nasceu uma esperança. Eu imaginava que, ao anunciar a gravidez, meus pais poderiam finalmente me olhar com orgulho, mesmo que por alguns instantes. A ideia de que eles se tornariam avós e de que minha irmã seria tia poderia, talvez, trazer um pouco de união à família. E quando percebi que a notícia sairia justamente no dia de ação de graças, achei que o momento não poderia ser mais simbólico. Mas o que eu esperava como uma chance de ser reconhecida, transformou-se em um abismo ainda maior. Naquele jantar, quando finalmente criei coragem para anunciar minha gravidez, tudo desmoronou. Em vez de alegria, ouvi gritos. Em vez de sorrisos, vi olhares de desprezo. Meu pai, com a voz carregada de raiva, me chamou de vagabunda, dizendo que eu só traria problemas e gastos para casa. Antes que eu pudesse reagir, minha irmã se levantou da mesa, indignada, e despejou sobre mim todo o veneno que guardava: você é a vergonha da família. Ridícula. O chão pareceu desaparecer sob os meus pés. Aquilo foi mais do que uma rejeição, foi a confirmação de que, para eles, eu nunca passaria de um peso. Sem conseguir segurar as lágrimas, levantei-me da mesa, corri para o meu quarto e arrumei minhas coisas. Naquela noite, não olhei para trás. Fui embora com a certeza de que aquela não era mais a minha casa. Cheguei à casa do meu namorado com os olhos inchados e o coração em pedaços. Ele me acolheu sem julgamentos, sem questionamentos. Na mesma noite, tomei uma decisão definitiva: cortei todas as contas em débito automático que pagava para meus pais. Pela primeira vez, senti que era eu quem tinha o controle da minha vida. Um mês depois, no entanto, meus pais e minha irmã bateram à minha porta. Vieram com exigências, cobrando que eu retomasse os pagamentos, como se nada tivesse mudado, como se eu ainda fosse a mesma garota submissa que aceitava tudo calada.
Foi nesse momento que meu namorado se posicionou. Com firmeza, colocou um basta naquela invasão e deixou claro que minha vida não era mais controlada por eles. Meus pais e minha irmã saíram furiosos, mas impotentes. Mal sabiam eles que aquela seria apenas a primeira vez em que suas próprias escolhas iriam se voltar contra eles. A primeira noite depois de sair da casa dos meus pais foi um misto de dor e alívio. Dor porque, no fundo, ainda existia em mim aquela menina que desejava reconhecimento, que queria ouvir um "estamos felizes por você" e um abraço sincero. Mas também alívio, porque eu tinha dado um passo que antes parecia impossível: cortar o ciclo de submissão. Ao lado do meu namorado, percebi que não estava sozinha. Havia alguém disposto a me segurar pela mão, mesmo quando o mundo inteiro parecia apontar o dedo contra mim. O primeiro mês na casa dele foi de adaptação. Eu estava grávida, lidando com mudanças no corpo e na mente, e ao mesmo tempo aprendendo a viver sem as responsabilidades que antes me esmagavam. Foi estranho acordar sem a obrigação de calcular contas ou separar parte do salário para manter uma casa que nunca foi de fato minha. Pela primeira vez, o dinheiro que eu recebia podia ser usado em mim e no bebê que estava a caminho. Comprei algumas roupas de maternidade, pequenos cuidados que nunca havia me permitido antes. No entanto, a paz foi interrompida quando, 30 dias depois, meus pais apareceram na porta da casa onde eu morava com meu namorado. Bateram a campainha como se ainda tivessem autoridade sobre mim. Quando abri, vi o olhar reprovador do meu pai, a impaciência da minha mãe e o deboche estampado no rosto da minha irmã. Eles não perguntaram como eu estava, não mencionaram a gravidez, não demonstraram nenhuma preocupação com a minha nova vida. A única coisa que disseram foi: "Você precisa voltar a pagar as contas. Já está tudo atrasado." Por um instante, senti o mesmo aperto no peito de sempre, aquele reflexo condicionado que me fazia querer ceder para evitar discussões. Mas, antes que eu pudesse responder, meu namorado se adiantou. Ele se colocou entre mim e eles, firme, sem elevar a voz, mas deixando claro que não havia mais espaço para aquele tipo de exigência. "Ela não vai pagar nada. A vida dela agora é comigo, não com vocês. Se quiserem resolver as contas, façam isso sozinhos." Meus pais ficaram atonitos, como se tivessem levado um tapa. Minha irmã, inconformada, tentou retrucar: "Você não pode nos virar as costas assim. É sua obrigação." Mas meu namorado foi categórico: "A obrigação dela é com a nossa família que está nascendo, não com vocês que só sabem explorar." Aquelas palavras ecoaram em mim como um escudo. Pela primeira vez, alguém tinha me defendido. Eu não precisava mais me justificar, nem carregar o fardo sozinha. Eles saíram irados, mas impotentes. E, naquele momento, percebi que a corda que me prendia finalmente tinha sido cortada. Os meses seguintes foram dedicados à gestação. Com o apoio do meu namorado, conseguimos organizar cada detalhe: o quartinho do bebê, os exames, o enxoval. Enquanto meus pais e minha irmã me ignoravam, eu construía um novo lar. E, quando meu filho nasceu, a sensação de renascimento foi dupla: era a vida dele que começava, mas também a minha. Nos primeiros anos, enfrentamos dificuldades financeiras, como qualquer jovem casal. Ele trabalhava em uma oficina de móveis, e eu ajudava no que podia, conciliando a maternidade com pequenos trabalhos. Aprendemos a lidar com contas apertadas, noites mal dormidas e responsabilidades que, embora pesadas, tinham um gosto diferente, eram nossas escolhas, nossa luta. E isso fazia toda a diferença. O tempo passou, e aos poucos, começamos a prosperar. Meu marido, que sempre teve talento para marcenaria, decidiu abrir sua própria marcenaria. No início, era apenas uma pequena garagem adaptada, mas o capricho e a dedicação fizeram com que os clientes voltassem. Um indicava para o outro, e logo começamos a ser procurados por pessoas de mais poder aquisitivo. Lembro-me da primeira vez que um empresário famoso encomendou móveis conosco, foi como abrir uma porta para um novo mundo. Enquanto isso, do outro lado, meus pais e minha irmã continuavam presos no mesmo ciclo de sempre: dívidas, brigas e insatisfação. Eu sabia disso porque, vez ou outra, comentários chegavam até mim por conhecidos em comum. Mas nunca houve qualquer tentativa real de aproximação, apenas cobranças veladas.
Era como se eles acreditassem que, em algum momento, eu cederia de novo. 5 anos se passaram desde a noite em que deixei a casa deles. Hoje, tenho um filho saudável, um marido que é meu parceiro em tudo e uma vida que, apesar das dificuldades, é fruto do nosso esforço. A marcenaria cresceu a ponto de atender clientes milionários, e nossa estabilidade financeira trouxe uma sensação de conquista indescritível. Mas, como eu deveria aprender, o passado sempre encontra um jeito de bater a porta. Certo dia, quando menos esperava, vi meus pais e minha irmã novamente diante de mim. Só que, desta vez, não estavam com semblantes de desprezo, mas com a mesma postura autoritária de antes. Vieram exigir que eu os ajudasse financeiramente, como se ainda tivessem algum domínio sobre mim. Agora que você está bem, é sua obrigação nos ajudar, disseram. E foi nesse momento que percebi, eles não tinham aprendido nada. Continuavam acreditando que podiam me manipular. Mal sabiam que, dessa vez, seria diferente. Dessa vez, não haveria espaço para submissão, apenas para escolhas conscientes. O arrependimento deles ainda estava por vir, mas já começava a se desenhar. O reencontro com meus pais e minha irmã, após tantos anos, foi um choque, mas não pelo motivo que eles imaginavam. Não havia em mim a menina assustada que eles estavam acostumados a manipular, e sim uma mulher que tinha construído sua própria vida, uma mãe que sabia o valor de cada conquista. Ainda assim, ao vê-los novamente diante de mim, exigindo que eu os ajudasse financeiramente como se fosse minha obrigação, uma parte de mim voltou no tempo, para aquela adolescente de 15 anos que trabalhava e entregava quase todo o salário em casa, enquanto a irmã era poupada de qualquer responsabilidade. Eles estavam no mesmo tom autoritário de sempre, como se o mundo tivesse congelado para eles. Você tem que nos ajudar, afinal, somos sua família, disse minha mãe, como se essas palavras fossem suficientes para apagar anos de desprezo e ofensas. Meu pai, com os braços cruzados, completou: você só tem essa vida hoje porque nós te criamos, então é mais do que justo que você nos dê uma parte do que ganha. Por dentro, algo queimava. O mesmo pai que me expulsou com gritos e insultos, chamando-me de vagabunda, agora reivindicava os méritos da vida que eu havia construído longe deles. Antes que eu pudesse responder, minha irmã, com aquele olhar de superioridade que nunca abandonou, disparou: você tem obrigação moral. Nós sempre fomos sua família. Está se achando demais só porque tem uma empresa. Meu marido, que estava ao meu lado, respirou fundo. Ele sabia que eu precisava tomar aquela decisão por mim mesma. Olhei para eles e, com calma, respondi: obrigação moral? Vocês me viraram as costas quando eu mais precisei. Quando anunciei que seria mãe, ouvi apenas insultos. Fui chamada de vergonha, de peso. Vocês esqueceram disso? Meu pai tentou cortar a conversa, batendo a mão na mesa e dizendo: aquilo foi no calor do momento, mas você ainda é nossa filha, e uma filha ajuda os pais. Sorri, mas não de felicidade, e sim de ironia. Não, pai. Uma filha é amparada pelos pais. Uma filha deveria ter recebido apoio quando mais precisou. Eu não vou voltar a sustentar os erros que vocês mesmos cultivaram. Se querem uma vida melhor, trabalhem para isso. O silêncio que seguiu foi pesado. Minha mãe, nervosa, segurava a bolsa contra o peito. Minha irmã revirava os olhos como se fosse impossível aceitar que eu, a filha em segundo plano, tivesse agora a força de dizer não. Eles se levantaram furiosos, cuspindo palavras de rancor, prometendo que eu me arrependeria. Mas, ao fecharem a porta atrás de si, senti algo que nunca havia sentido em relação a eles: liberdade absoluta. Nos dias seguintes, as visitas se transformaram em indiretas. Mensagens curtas e cheias de acusações chegavam ao meu celular: você está se esquecendo de onde veio, filhos ingratos nunca prosperam, não se esqueça que a vida dá voltas. Eu lia todas, mas já não deixava que me atingissem. Porque agora eu tinha algo que eles nunca me deram: paz. Enquanto eles se corroíam de raiva, eu e meu marido seguíamos crescendo. A marcenaria se transformará em uma empresa sólida, com funcionários e contratos fixos com arquitetos renomados. A clientela incluía nomes que estampavam revistas de decoração e empresários que confiavam cegamente no trabalho que entregávamos.
E, com isso, nossa vida se estabilizou de uma forma que eu jamais sonhei naquela adolescência marcada por privações. Meu filho crescia rodeado de amor. Ele era a prova viva de que o ciclo de dor podia ser quebrado. Eu fazia questão de estar presente em cada detalhe, nas primeiras palavras, nos primeiros passos, nas pequenas conquistas que me enchiam de orgulho. O que meus pais haviam tentado destruir em mim, eu reconstruía nele. Mas a insistência da minha família não parava. Certo dia, minha irmã me ligou. Sua voz, sempre afiada, vinha carregada de desprezo. Você pensa que é melhor do que a gente só porque tem um negócio? Não se esqueça que você deve tudo aos nossos pais. Se não fosse por eles, você não seria ninguém. Respirei fundo antes de responder. Devo tudo a vocês? Engano seu. Se devo algo, é ao que aprendi com cada desprezo e cada palavra dura. Aprendi a não depender de vocês, a lutar sozinha, a não esperar amor de quem não sabe oferecer. Foi isso que me tornou quem eu sou hoje. Do outro lado da linha, o silêncio dela dizia mais do que qualquer palavra. Era o silêncio de quem nunca imaginou que eu teria coragem de confrontá-los. A ligação terminou, mas algo dentro de mim se firmou ainda mais. Eu não estava apenas negando ajuda financeira, estava negando ser, de novo, a peça de reposição que eles usavam quando precisavam. Com o passar dos meses, o distanciamento ficou mais evidente. Meus pais começaram a enfrentar problemas financeiros cada vez maiores. As dívidas que antes eram abafadas agora surgiam em comentários de conhecidos, contas atrasadas, empréstimos feitos, promessas não cumpridas. Eles estavam colhendo, aos poucos, as consequências da vida de escolhas fáceis e da dependência de terceiros. Eu observava de longe, sem prazer no sofrimento deles, mas também sem me sentir responsável. Aquela não era a minha luta. A minha guerra eu já havia vencido quando saí de casa grávida e decidi não olhar para trás. E, no fundo, eu sabia, aquele era apenas o início do verdadeiro arrependimento que ainda estava por vir. A cada dia que passava, eu me sentia mais distante da família que me trouxe ao mundo, e mais conectada à família que eu mesma construí. Meu marido, meu filho e a marcenaria eram meu porto seguro, meu verdadeiro lar. Mas, para meus pais e minha irmã, aquilo era insuportável. A ideia de que eu havia prosperado sem eles, que eu não apenas sobrevivia, mas vivia com dignidade, os consumia por dentro. As mensagens veladas de cobrança e insulto foram perdendo força quando perceberam que eu não cederia. E foi então que eles decidiram elevar o nível. Não se contentavam mais em tentar me manipular com palavras. Decidiram me ameaçar. Numa manhã comum de segunda-feira, saímos cedo para a marcenaria. Meu marido tinha reunião com um cliente e eu aproveitaria para organizar alguns pedidos. Estacionei meu carro na rua lateral, como sempre fazia. Era uma rotina, deixava o carro ali e seguia a pé até a entrada principal da oficina. Nada parecia fora do normal naquele dia, mas à noite, quando estávamos fechando a empresa, fomos surpreendidos por vizinhos batendo na porta, aflitos. É o carro de vocês. Está pegando fogo. Corremos para fora e a cena me paralisou. Meu carro estava em chamas, uma fumaça espessa se erguia para o céu, e as chamas laranjas iluminavam a rua escura. O cheiro de gasolina era inconfundível. Aquele veículo, que tantas vezes me levou ao trabalho e carregou meu filho, agora ardia diante dos meus olhos como se fosse um aviso cruel. Quando os bombeiros controlaram o fogo, pouco restou além de ferro retorcido. Foi então que vi algo que fez meu estômago revirar. Um bilhete amassado, jogado propositalmente na calçada. Com letras garrafais, a mensagem dizia: "Isso é só o começo, caso não ajude." Minhas pernas fraquejaram. Meu marido me segurou antes que eu caísse no chão. Eu sabia exatamente de onde vinha aquilo. Só havia 3 pessoas no mundo capazes de cometer tamanha covardia contra mim, meus pais e minha irmã. Eles sempre foram capazes de me humilhar, mas atear fogo no meu carro, aquilo ultrapassava qualquer limite. Naquela noite, chorando no colo do meu marido, eu me sentia invadida e vulnerável. Mas ele, firme, segurou meu rosto entre as mãos e disse: "Eles não vão vencer. Não vamos deixar isso impune." Na manhã seguinte,
Fomos até a empresa de segurança para tentar acesso às câmeras da rua. Sabíamos que meus pais e minha irmã eram astutos, certamente tinham analisado o local antes de agir. E de fato, percebemos que as câmeras da própria marcenaria não cobriam o ponto exato onde o carro estava estacionado. Era como se eles tivessem calculado tudo. Por um momento, pensei que sairia impune, que seria minha palavra contra a deles. Mas a sorte, dessa vez, estava ao meu lado. Um amigo empresário, dono de uma importadora vizinha, nos chamou para conversar. Vocês sabiam que a minha câmera pega a rua lateral inteira? Perguntou, com ar sério. Meu coração disparou. Ele sorriu e completou, eu vi o que aconteceu. Está tudo registrado. Quando assistimos às imagens, não consegui conter as lágrimas. Lá estavam eles, meu pai, minha mãe e minha irmã, em plena luz do dia, caminhando pela rua deserta. Um deles carregava um galão, outro um isqueiro. A cena era clara, inequívoca. Meus próprios pais, que deveriam me proteger, e minha irmã, que deveria me apoiar, estavam lado a lado ateando fogo no meu carro como cúmplices de um crime hediondo. Senti um misto de nojo, tristeza e revolta. Era como se toda a rejeição da minha vida tivesse culminado naquele ato insano. Mas, ao mesmo tempo, uma força nova nasceu em mim, eu não iria mais me calar. Não desta vez. Com as gravações em mãos, procurei um advogado e entramos com um processo formal contra os três. Não havia mais espaço para sentimentalismos. A justiça seria o caminho. Quando receberam a notificação oficial, meus pais e minha irmã reagiram como sempre, com desprezo. Zombaram de mim, dizendo que eu não teria provas, que estava apenas tentando me vingar, que tudo não passava de uma encenação. Você acha mesmo que alguém vai acreditar em você? Riu minha irmã, debochada, quando a encontrei por acaso em frente ao fórum. Ela não fazia ideia da existência das filmagens. Eles haviam se certificado de analisar as câmeras da região, acreditando que não havia nenhuma no ângulo do crime. Mas esqueceram justamente da câmera da empresa vizinha. O detalhe que ignoraram se tornaria o ponto central do processo. Enquanto eles riam, convictos de que nada aconteceria, eu guardava comigo a certeza de que a verdade viria à tona. Pela primeira vez, não era apenas uma questão de sofrimento emocional ou abandono. Era um crime real, com provas irrefutáveis. E eu estava decidida, eles iriam enfrentar as consequências do que fizeram. A espera pela audiência parecia interminável. Cada dia que passava, eu revivia a cena do carro em chamas, o cheiro da fumaça, o bilhete cruel. Mas, ao mesmo tempo, havia em mim a certeza de que, dessa vez, eu não estava lutando sozinha nem no escuro, eu tinha provas. Não eram apenas lembranças ou acusações vazias, eram imagens reais, que mostravam cada passo, cada gesto dos três cúmplices que me perseguiam desde a infância. No dia da audiência, meu coração parecia bater fora do peito. Entrei na sala acompanhada do meu advogado e do meu marido, que nunca soltou minha mão. Do outro lado, meus pais e minha irmã estavam sentados juntos. A expressão deles era de confiança arrogante, como se estivessem certos de que tudo terminaria em nada. Minha mãe me lançou um olhar de desdém, meu pai manteve o queixo erguido como se fosse intocável, e minha irmã sequer disfarçava o sorriso debochado. A sessão começou. O juiz ouviu os advogados, analisou os autos e pediu que apresentássemos as provas. Foi nesse instante que meu advogado, com calma, pediu para que as gravações fossem exibidas. A tela foi ligada e, de repente, o silêncio tomou conta da sala. As imagens mostravam claramente os três se aproximando do carro. Meu pai carregava o galão, minha mãe observava a rua nervosamente, e minha irmã, com um isqueiro em mãos, ateava fogo enquanto todos recuavam às pressas. A chama subiu, iluminando a rua deserta, e eles fugiram, acreditando que ninguém jamais veria aquilo. Foi como se o chão tivesse desabado sob eles. O rosto da minha mãe empalideceu de imediato, meu pai arregalou os olhos sem conseguir esconder o espanto, e minha irmã levou a mão à boca, incrédula. O sorriso arrogante desapareceu num piscar de olhos. Eles sabiam, estavam encurralados. O juiz manteve a compostura, mas a expressão séria deixava claro que a gravação falava mais alto que qualquer argumento.
Depois de ouvir as defesas, que nada mais eram do que tentativas desesperadas de negar o óbvio, ele proferiu a decisão. Eles foram condenados a responder em liberdade pelo crime de incêndio criminoso, mas, além disso, teriam que me pagar uma indenização no valor de R$ 90 mil pelos danos materiais e morais. A sentença caiu sobre eles como uma bomba. Meu pai, antes altivo, se curvou para frente, passando a mão pela cabeça em desespero. Minha mãe chorava, tentando argumentar que tudo não passava de um erro. Minha irmã, vermelha de raiva, murmurava entre dentes que eu havia acabado com a família. Foi então que, ainda dentro do tribunal, eles se viraram para mim. Com lágrimas falsas e vozes trêmulas, começaram a implorar. Filha, por favor, deixe isso pra lá. Não nos faça pagar essa quantia. Não temos como. Teremos que vender nosso carro para juntar esse dinheiro, suplicava minha mãe, agarrando o braço da cadeira como se buscasse apoio. Meu pai completou, você está nos destruindo. Esse carro é tudo o que temos. Pense melhor, desista desse processo. Somos sua família. Minha irmã, em tom mais agressivo, tentou disfarçar o pedido como um aviso, se você não retirar a queixa, nunca mais olharemos na sua cara. Você vai acabar sozinha. Respirei fundo e olhei para cada um deles, lembrando de todas as noites em que chorei calada, de todas as vezes que fui humilhada, de quando ouvi que era uma vergonha, uma inútil. Lembrei do dia em que fugi de casa grávida, com a mala nas mãos, sem ter sequer uma boa sorte. E agora, aquelas mesmas pessoas que atearam fogo no meu carro vinham me implorar misericórdia. Minha voz saiu firme, sem tremer, eu não vou desistir. Vocês escolheram esse caminho. Ninguém obrigou vocês a me atacar, ninguém forçou vocês a colocar fogo no meu carro. Cada um de vocês tomou essa decisão. Agora, terão que arcar com as consequências. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez, vi nos olhos deles algo diferente da arrogância de sempre, vi medo. Eles sabiam que não poderiam escapar. O processo seguiu, e o prazo para pagamento foi estabelecido. Sem alternativa, meus pais e minha irmã foram obrigados a vender o carro da família. O mesmo carro que tanto exibiam nas ruas, como símbolo de status e orgulho, foi entregue às pressas para levantar o dinheiro da indenização. Eu soube por conhecidos que a negociação foi humilhante, venderam abaixo do valor de mercado, pressionados pelo prazo. Com o dinheiro em mãos, realizaram o pagamento. E eu, ao ver a comprovação do depósito, senti um peso sair dos meus ombros. Não era apenas sobre o valor, era sobre justiça. Era sobre mostrar que eu não era mais aquela filha submissa que eles podiam explorar e humilhar. Eu tinha voz, tinha provas, tinha força. Naquele momento, percebi que o arrependimento deles estava apenas começando. Depois que a sentença foi cumprida e o valor da indenização finalmente depositado, uma sensação de vitória percorreu meu corpo. Não era vitória pelo dinheiro em si, mas pelo reconhecimento de que, pela primeira vez, a justiça tinha me dado razão contra aqueles que sempre me diminuíram. Eu tinha sido ouvida, respeitada e protegida por algo maior do que apenas laços de sangue. No entanto, havia algo dentro de mim que ainda pedia uma última resposta, não por vingança, mas para que eles entendessem de uma vez por todas que o tempo da submissão havia acabado. Eu olhava para as fotos do carro destruído, lembrando do dia em que as chamas engoliram o veículo diante da marcenaria. Aquilo tinha sido um símbolo, uma tentativa desesperada deles de me amedrontar, de me forçar a voltar ao papel de filha obediente e submissa. Só que aquele carro já não existia mais. Restava apenas a carcaça retorcida, sem função. Foi então que uma ideia, inicialmente amarga, se transformou em uma oportunidade de dar a eles uma lição que jamais esqueceriam. Liguei para uma empresa de guincho e organizei tudo em silêncio. Pedi que buscassem a carcaça do carro queimada, que ainda estava guardada em um depósito público, e a levassem até o endereço da casa dos meus pais. Fiz questão de escrever um bilhete curto, direto, sem ressentimentos explícitos, mas carregado de significado. Vocês exigiram minha ajuda. É com isso que vou ajudar vocês. Dobrei o papel e pedi que fosse preso com fita no vidro da porta do motorista destruído. Era simples, mas tinha um peso maior do que qualquer palavra dita em tribunal. Na manhã marcada,
O guincho parou em frente à casa onde morei por tantos anos. A vizinhança, curiosa, se aproximava para ver o que estava acontecendo. Meus pais e minha irmã saíram apressados, assustados com o barulho do caminhão, e quando viram a cena, o impacto foi imediato. O guincho descarregou lentamente a carcaça retorcida e a deixou bem em frente ao portão. O carro queimado, outrora símbolo da violência deles contra mim, agora estava ali, imóvel, como um espelho das próprias escolhas. Minha mãe levou as mãos à boca, horrorizada, meu pai ficou vermelho de raiva, e minha irmã, incrédula, gritou, ela enlouqueceu. Isso é uma afronta. Mas não havia nada que pudessem fazer. O bilhete preso no vidro dizia tudo. Era minha resposta final, um gesto simbólico para mostrar que, se eles queriam algo de mim, aquilo era o máximo que teriam. As reações foram previsíveis. Meu pai chutou a roda do carro, xingando em voz alta. Minha mãe chorava, repetindo que eu era cruel, que estava destruindo a família. Minha irmã vociferava que eu era uma ingrata, que não tinha coração. Mas, no fundo, todos sabiam, aquilo não era crueldade, era apenas a colheita inevitável daquilo que haviam plantado durante toda a vida. O carro queimado virou motivo de comentários entre os vizinhos. Uns cochichavam que finalmente tinham recebido o que mereciam, outros apenas observavam de longe, surpresos com a cena. O que antes era uma família que se gabava de status e aparência, agora se tornava alvo de olhares de reprovação e vergonha. Soube, dias depois, que o carro permaneceu semanas parado em frente à casa, porque eles não tinham coragem de pedir outro guincho para retirá-lo. Era como se a presença daquela carcaça fosse um lembrete constante de que seus atos haviam chegado ao limite. O orgulho deles, que antes se sustentava na humilhação que me impunham, agora estava em ruínas diante de todos. E eu, de longe, sentia que, finalmente, o ciclo havia se fechado. Não precisei levantar a voz, não precisei perder minha paz. Apenas entreguei de volta aquilo que eles mesmos haviam causado. Na minha casa, ao lado do meu marido e do meu filho, havia apenas serenidade. Eu tinha aprendido que a verdadeira vitória não era a vingança, mas a liberdade de viver sem correntes, sem dever nada a quem só soube me ferir. Minha família de origem me rejeitou, mas a família que construí me fortaleceu. Com o tempo, meus pais e minha irmã deixaram de me procurar. Não porque haviam entendido, mas porque, enfim, perceberam que não tinham mais poder algum sobre mim. Cada lágrima que derramei no passado havia se transformado em força, cada humilhação, em combustível para crescer, cada ofensa, em um tijolo na construção da minha independência. E assim, olhando para trás, percebi que não havia mais espaço para mágoas. Eles colheram exatamente aquilo que plantaram. Eu, por minha vez, escolhi cultivar algo diferente: amor, dignidade e paz. A vida me mostrou que o sangue pode nos ligar, mas são as atitudes que definem quem é, de fato, nossa família. E a minha eu já tinha escolhido há muito tempo. Se você acompanhou essa história até o fim, deixe o seu like porque isso ajuda muito o nosso canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Agora me diga, se você estivesse no lugar dessa filha rejeitada, faria o mesmo que ela fez ao devolver o carro queimado como resposta final? Ou teria tomado uma decisão diferente? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. E mais, me conta de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque vou deixar um coração especial no seu comentário. Compartilhe essa história com seus amigos e familiares para que mais pessoas reflitam sobre o que significa realmente valorizar quem está ao nosso lado. Então, curta, comente, se inscreva e compartilhe. Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo e cheio de histórias que tocam o coração.